Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 94, onde nós estudamos lá o comportamento dos indutores quando aplicado lá uma tensão alternada e também vimos a definição de reatância indutiva. Bom, jovens, se você ainda não fez essa lista de exercícios, tá? Tem um link na descrição desse vídeo para o vídeo da aula 94, onde você vai poder conferir todo o conteúdo teórico e as demonstrações que nós temos lá numéricas e computacionais, e depois você tenta resolver a lista e volte aqui para conferir os resultados, tá? O teu desempenho com relação aos estudos. Caso você já tenha feito essa lista de exercícios, basta continuar e depois eu peço que você apenas deixe um comentário dizendo como foi a tua performance na solução desses exercícios, tá? Vamos lá então. Exercício 1. Determine a reatância indutiva de um indutor de 5 mH no caso de A. Corrente contínua. Bom, pessoal, conforme nós vimos na aula 94, né? Quando a gente tem aqui o cálculo da reatância indutiva, o nosso XL, devemos fazer aqui então ômega L, correto? Mas ômega, que é a velocidade angular, é 2π vezes a frequência e, por fim, aqui temos a indutância. Tá? Bom, se a gente está trabalhando aqui com corrente contínua, a frequência é zero. Né? Então, se a frequência é zero, o resultado dessa conta aqui vai dar zero também. Isso aqui está provando mais uma vez para a gente que um indutor em corrente contínua, no regime permanente, né, pessoal, nós temos que ele vai se comportar como um curto-circuito. Está aqui a nossa reatância indutiva igual a zero. Bom, no item B, nós temos um valor agora para a frequência. Bom, XL, que é a reatância indutiva, será 2 vezes π vezes a frequência, que no caso ali é 60 Hz, vezes a indutância, que é ali 5 mH, correto? Então, temos aqui 5 mH, resultando 1,885 ohms. Tá, então, a nossa reatância indutiva para esse indutor a 60 Hz. Aumentando agora a frequência para 5 kHz, nós temos aqui a nossa reatância indutiva como sendo 2 vezes π vezes 5 kHz, correto? Que multiplica 5 vezes 10 elevado a menos 3, né? 5 mH, resultando em 157,08 ohms. E por último aqui, temos que a nossa reatância indutiva será 2 vezes π vezes 1 MHz, então 10 elevado à sexta potência, vezes a nossa indutância de 5 mH, que resulta numa reatância de 31,416 kΩ. Olha lá, pessoal. Então, quando a nossa frequência começa a ir para um nível muito alto, nós temos que a nossa reatância indutiva, ou seja, a oposição à passagem da corrente no indutor, se torna também bastante elevada. Já quando a nossa frequência tende a zero, aqui no caso, né, para frequências muito baixas, aí nós temos uma reatância indutiva bastante reduzida, né? Para o caso de corrente contínua, temos aqui um curto-circuito. Exercício 2. Determine a indutância de um indutor cuja reatância é A. 2 kΩ em 15 kHz. Bom, pessoal, para o cálculo da indutância, conforme a expressão que nós usamos no exercício 1, né, para a reatância indutiva sendo aí ômega-L, basta a gente isolar o L, ou seja, nós temos aqui que é a reatância indutiva sobre ômega, correto? Então, para o item A, nós temos aqui que a indutância será 2.000 ohms sobre o valor da velocidade angular, 2 vezes π vezes a frequência, que é 15 kHz. Tá, então, pessoal, resolvendo aí nós vamos chegar a 21,22 mH. E para o item B, nós temos aqui uma indutância de... Nós temos uma reatância indutiva de 50 kΩ sobre aqui 2 vezes π vezes 3
kHz, né? A nossa velocidade angular aí, resultando em 2,653 Hz. Tá, então a resposta para o item A e B. Exercício 3. Determine a frequência para a qual o indutor de 1 mH apresenta as seguintes reatâncias indutivas. Para o item A temos 20 ohms. Então, conforme vimos há pouco, a reatância indutiva, né? ômega-L. Vamos isolar aqui a velocidade angular. Então, ômega-L é igual a reatância indutiva sobre a indutância. Fazendo ômega-L como 2πf, correto? Nós podemos agora isolar o valor de F. Então, a frequência será XL, né, que é a reatância indutiva, que divide aí a indutância vezes 2π. Tá aí, para a gente calcular a frequência, é só utilizar um pouco de manipulação matemática aqui. Isolamos a frequência, certo? Então, para o item A, nós vamos ter que a frequência desse sinal aí será reatância indutiva de 20 ohms, dividindo aqui pela indutância de 1 mH, correto? Que multiplica 2π, resultando ali em 3,183 kHz. Tá aí a frequência, então, necessária para que no indutor de 1 mH ele apresente uma reatância indutiva de 20 ohms. Agora, para esse mesmo indutor, queremos obter 20 kΩ de reatância indutiva. Então, agora a nossa frequência vai mudar, pois nós temos uma reatância indutiva de 20 kΩ sobre aqui, né? Um indutor vale 1 mH, que multiplica ali 2 vezes π. E o resultado dessa conta aí vai dar 3,183 MHz. Então tá aí, pessoal, as frequências para os itens aí A e B. Exercício 4. As expressões a seguir representam as correntes em uma reatância indutiva de 10 ohms. Determine a expressão senoidal para a tensão em cada caso. Além disso, esboce as formas de ondas da tensão e da corrente no mesmo gráfico. Bom, se nós precisamos determinar a expressão senoidal para a tensão, significa que esses dados aqui, então, são as correntes. Logo, a tensão será senoidal também, né, pessoal? Lembrando da forma geral lá para a tensão, temos aqui uma tensão máxima, né, que é a amplitude da tensão, que multiplica seno ômega t mais ou menos aí um ângulo θ. E para o cálculo desse valor máximo, nós temos lá, né, a amplitude máxima da corrente, né, segundo a lei de Ohm, vezes a reatância indutiva desse indutor aí. Bom, no item A, nós temos que a amplitude máxima da tensão será o valor da corrente ali, tá aqui, ó, 5 amperes, correto? E a reatância indutiva foi dada ali no enunciado 10 ohms, resultando então numa tensão máxima de 50 volts. Tá aí então a amplitude da nossa tensão. Como que fica então a expressão para a tensão no indutor? Bom, ela terá uma amplitude máxima de 50 volts, correto? Que multiplica lá seno de ômega, que vale, no caso aqui, 500 T. E agora, pessoal, observe que a corrente, ó, ela não tem defasagem aqui na função para a corrente. E como nós estudamos na aula 94, a corrente está atrasada em relação à tensão 90 graus. Ou podemos dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente 90 graus. Como a gente está aqui considerando que a corrente está em fase, ou seja, com a origem, então a nossa tensão estará adiantada em 90 graus em relação aí à nossa corrente. Tá? Então, para indutor, lembrar sempre disso, a tensão está adiantada a 90 graus em relação à corrente. Para o item B, nós temos então que a amplitude máxima da tensão será
Olha aqui então a amplitude máxima da corrente, né? Temos 10 milha, né? 10 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica a nossa reatância indutiva de 10 ohms, resultando então em uma tensão máxima de 0,1 volts ou 100 milivolts, tá, pessoal? Então, a nossa função aqui para a tensão no indutor será 0,1 volts seno de ômega-t. Só que aqui no caso, o nosso ômega vale 300 radianos por segundo, T. E menos 40 graus aqui da função da corrente, só que a nossa tensão ela está avançada em 90 graus. Tá, pessoal? Foi o que nós vimos então na aula 94, ou seja, podemos reescrever essa expressão como sendo 0,1 seno de 300T menos 40 mais 90, temos aqui então 50 graus. Marcando aqui, pessoal, a nossa função, tá, para a tensão em cada caso. E agora vamos ver como que fica o gráfico aí da tensão e da corrente para cada caso, pessoal. Observe ali que como nós temos uma corrente de 5 amperes de amplitude no item A e não temos defasagem, ou seja, essa função ela se torna crescente na origem ali para t igual a 0, então vocês podem ver aí no gráfico a corrente e a tensão ela está adiantada em relação à corrente em 90 graus, com uma amplitude de 50 volts. Colocando agora a tensão no gráfico, temos aí a representação considerando aí o avanço de 90 graus em relação à corrente para essa tensão aí. No item B, nós temos aí a nossa corrente atrasada em 40 graus em relação à origem, com uma amplitude aí de 10 mA, ok? E a tensão ela está 50 graus avançada em relação à origem, né? Adiantada ali, com uma amplitude de 0,1 volts. Mas note que a diferença de fase entre a tensão e a corrente está ali 90 graus, tá? Sempre vai estar ali para a tensão e a corrente no indutor, sempre haverá essa fase de 90 graus, tá? Considerando aqui, lógico, o indutor puro. Exercício 5. A seguir é dadas as expressões das correntes em uma bobina de 0,2 Henry. Qual é a expressão senoidal para a tensão em cada caso? Bom, mais uma vez, pessoal, a expressão geral para a tensão senoidal aqui, na tensão alternada, ela é uma tensão com uma amplitude máxima, que multiplica ali seno de ômega-t, né? Então, ômega-t mais ou menos um ângulo θ. E para a tensão máxima, nós temos a amplitude máxima da corrente vezes a reatância indutiva, né? Aplicação ali da lei de Ohm. A questão é que nesse caso, pessoal, nós não temos a reatância indutiva, nós temos o valor da indutância do indutor. Então nós precisamos, para cada caso aí, calcular qual seria a reatância indutiva. Conforme nós vimos nos primeiros exercícios aí, né, a reatância indutiva será ali ômega-L, né, velocidade angular vezes o valor da indutância. A velocidade angular aqui no primeiro caso é 200 radianos por segundo. E o valor da indutância, 0,2 Henry, que resulta para a gente em 40 ohms. Agora podemos então calcular qual é a tensão máxima nesse indutor, que será uma corrente com amplitude de 10 amperes, tá aqui, vezes a nossa reatância de 40 ohms, resultando em 400 volts. Agora podemos escrever então a expressão para a tensão no indutor, que terá uma amplitude máxima de 400 volts, que multiplica ali seno de ômega, que nesse caso vale 200, né? Ômega-t, 200t. Como a corrente está em fase, e sabemos que a tensão no indutor está adiantada em 90 graus, então tensão mais 90 graus aqui de fase. E para o item B, vamos lá, o procedimento é o mesmo, reatância indutiva. Será ali no caso, a frequência angular agora é 300 radianos por segundo, vezes o valor da indutância, né? A indutância é a mesma, que dá ali para a gente 60 ohms. Então, a amplitude máxima da tensão será, nesse caso, a amplitude máxima da corrente, que é ali 10 mA,
que multiplica ali a nossa reatância indutiva de 60 ohms, resultando aí em 0,6 volts. Bom, e a tensão no indutor? Tensão no indutor será 0,6 volts seno de ômega-t, que vale ali 300T, né? Mais 35 graus da corrente, e como é a tensão que nós estamos fazendo no indutor, mais 90 graus. Resolvendo ali, a tensão no indutor será 0,6 seno de 300T mais 125 graus. Aí está, pessoal, a expressão para o item A e B, né? A tensão no indutor para cada caso. Exercício 6. As tensões em uma reatância indutiva de 10 ohms é dada pelas expressões a seguir. Qual é a expressão senoidal para a corrente em cada caso? Esboce as formas de onda da tensão e da corrente no mesmo gráfico. Bom, agora inverteu aqui o procedimento, né, pessoal? Nós temos as funções para a tensão e queremos agora as expressões para a corrente. Bom, mudou o procedimento, mas aqui o fundamento é o mesmo, correto? Nós temos aqui a reatância indutiva de 10 ohms, certo? E agora vamos obter uma função para a corrente no indutor, lembrando que ela será uma amplitude máxima de corrente que multiplica seno ômega-t mais ou menos um ângulo θ. E a amplitude máxima para essa corrente será a tensão máxima dividido pela reatância indutiva. Mais uma vez, aplicação pura aí da lei de Ohm, agora considerando, em vez de um resistor, a reatância indutiva. Então, para o item A, nós temos lá que a amplitude máxima para a corrente será a tensão máxima é 150 volts, dividido por uma reatância ali de 10 ohms, ou seja, temos aí 15 amperes. Então, essa corrente terá uma função IL ali, né, corrente no indutor, com uma amplitude de 15 amperes, seno de ômega-t. No caso aqui, vale 10, valor para ômega, correto? Observe que a nossa tensão está em fase com a origem, ou seja, não temos defasagem. Mas a corrente, em relação à tensão no indutor, está defasada em 90 graus. Então, colocamos aqui menos 90 graus para a função da corrente. E para o item B, temos que a amplitude máxima da corrente será, bom, temos 70 volts, então 70 volts de amplitude sobre uma reatância de 10 ohms, resultando em 7 amperes. Essa amplitude da corrente, então a expressão para a corrente será 7 amperes, que multiplica ali seno de ômega-t, 300T, correto? Mais 40 graus ali da tensão, mas a corrente está 90 graus de defasagem em relação à tensão. Então, a nossa expressão para a corrente fica sendo 7 seno de 300T e o resultado para o ângulo será menos 50 graus. Vamos ver como que fica o gráfico para o item A e B. Bom, no item A ali nós temos uma tensão a partir da origem ali ficando crescente com uma amplitude de 150 volts, correto? A corrente no indutor ela está defasada em 90 graus, então nós temos ali após 90 graus a função da corrente se tornando crescente com uma amplitude máxima ali de 15 amperes. Já para o item B, nós temos uma tensão avançada em relação à origem em 40 graus, com uma amplitude ali de 70 volts. Já a corrente fica defasada em relação à origem em 50 graus, né? Com uma amplitude de 7 amperes. Mas note aí que a diferença de fase entre a tensão e a corrente é mantida aí em 90 graus. Exercício 7. A seguir, é dadas as expressões para a tensão em um indutor de 0,1 Henry. Qual é a expressão senoidal para a corrente em cada caso? Bom, pessoal, mais uma vez, nós estamos buscando aí a expressão para a corrente, né? Que nós temos lá uma amplitude máxima,
seno de ômega t mais ou menos um ângulo θ. Bom, já sabemos que a amplitude da corrente é obtida segundo a lei de Ohm, a amplitude da tensão sobre a reatância indutiva. Então, para o item A, nós temos ali calcular primeiro a reatância indutiva, que nesse caso vale ali ômega L, né, pessoal? Nós já vimos já nesse vídeo e também lá na aula 84, ômega L é ômega vale 100 e a indutância vale 0,1 Henry, que resulta ali em 10 ohms. Então, a corrente máxima será, a amplitude máxima da tensão é 20 volts sobre 10 ohms, resultando ali em 2 amperes. Então, a expressão para a corrente no indutor será uma corrente de 2 amperes de amplitude, seno de ômega t, nesse caso aqui é 100 t, correto? E a corrente vai estar ali defasada 90 graus em relação à tensão, mas no caso atrasada, né? Então a corrente vai estar atrasada em 90 graus em relação à tensão. Como a tensão está com fase zero, a corrente fica então menos 90 graus. Para o item B, nós temos que a reatância indutiva vai mudar porque mudou a velocidade angular, né? Nós temos uma velocidade angular de 30 radianos por segundo vezes a indutância de 0,1 Henry, resultando ali em 3 ohms. Bom, a amplitude máxima da corrente será, nesse caso, 30 milivolts, que é a amplitude da tensão, sobre o valor ali da nossa reatância indutiva, 3 ohms, que dá ali, então, uma amplitude de 10 mA. Bom, a função para a corrente fica sendo uma corrente de 10 mA, seno de ômega t, nesse caso, ômega vale 30t, mais 10 graus ali da tensão, menos 90 graus, porque a corrente é defasada, mais uma vez, aí, em 90 graus em relação à tensão. Então, a nossa expressão para a corrente final é 10 vezes 10 elevado a menos 3, né? 10 mili, seno de 30t menos 80 graus. Tá, então, pessoal, a expressão para o item A e B. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, tá? Deixe um comentário dizendo como foi a tua performance. Deixe o seu like também, caso tenha gostado do vídeo. E verifique a sua inscrição no canal. Forte abraço e até a próxima aula.